Sogra abre presente de casamento da nora e fica pálida ao ver o que está dentro. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. A música suave ecoava na mansão da família Henrique, onde o casamento de Ivan e Lúcia estava sendo celebrado com grande pompa, com a presença da alta sociedade, amigos empresários e muitos brindes animados. Dona Sofia, a senhora realmente tem bom gosto. A noiva é tão doce e linda, comentou um convidado de meia idade, com um tom bajulador. Sofia sorriu friamente, os lábios comprimidos como se houvesse algo amargo na língua. Bonita até que é. Mas, vai saber qual é a verdadeira origem dessa moça. O convidado sorriu sem graça e se afastou rapidamente. Lúcia, venha tirar fotos com a gente, chamou Marta, prima de Ivan. Lúcia olhou para Sofia. A senhora quer tirar uma foto com a gente? Ah, não. Deixe os jovens se divertirem. Não combino muito com câmeras. Ivan arqueou as sobrancelhas. Mãe, é só uma foto. Sofia acenou com a mão. Tenho que ver uma coisa na cozinha. Já volto. Mas em vez de ir para a cozinha, Sofia seguiu para a sala dos presentes. O cômodo estava silencioso, iluminado por uma luz amarela suave que refletia nas embalagens de seda e papel colorido. Uma pilha de caixas esperava para ser aberta. Ela caminhava devagar, como uma gata caçando, os olhos percorrendo cada cartão, cada nome claramente escrito. E então parou. Uma caixa de madeira escura, antiga, sem remetente, sem papel de presente, sem cartão. Que falta de educação, murmurou ela, abrindo a tampa da caixa. Dentro, um envelope bege repousava sobre uma pilha de documentos. No envelope estava escrito, para Lúcia. Obrigado por salvar minha vida. Sofia franziu a testa e abriu. A carta, escrita com capricho à mão, dizia: se não fosse por aquele rim, eu não estaria mais aqui para ver minha esposa e filhos. Espero que você seja feliz, estranha que me deu uma nova chance de viver. Abaixo, havia cópias de relatórios médicos de um transplante de rim voluntário com identidade do doador não revelada, apenas um código. A última linha dizia, doadora, mulher, 26 anos. Lúcia, murmurou ela, os olhos fixos no nome. O som de passos se aproximava era Ramiro, parente do lado do noivo. Dona Sofia, também ficou curiosa com os presentes, e ele disse sorrindo. Ela se assustou, mas logo retomou a postura. Só estou vendo o que precisa ser guardado. Ninguém toma conta disso tudo? Ramiro se aproximou. Essa caixa aqui é diferente, hein? É madeira de verdade? Não é nada, disse ela rapidamente, fechando a tampa e apoiando a mão em cima como se quisesse proteger o conteúdo. Só uns papéis, sem importância. Sem importância, mas a senhora ficou pálida? Sofia respondeu com frieza, você está com tempo livre demais, Ramiro. Ramiro sorriu e levantou as mãos. Não quis dizer nada, só brincadeira. Sofia olhou para ele com olhos cortantes. Coisas da casa, ficam com quem é da casa. Não se meta. Claro, entendi. Ramiro fez um gesto respeitoso e saiu. Assim que ele sumiu, Sofia pegou a carta e os documentos, colocou de volta na caixa, trancou-a, olhou ao redor e a escondeu em um armário de madeira, cobrindo com uma toalha. Lúcia, o bolo de casamento está sendo servido. Venha, chamou Marta. Lúcia segurou a mão de Ivan e subiu ao palco sob os flashes incessantes das câmeras. Ivan se virou para ela e sussurrou, parece um sonho. Espero que você não acorde, ela respondeu com um sorriso radiante. Ao longe, Sofia permanecia parada. Apertava as mãos. Em sua mente, giravam as imagens dos exames médicos, a carta de agradecimento e uma verdade ainda nebulosa. Ela escondeu isso por quê? Após a festa, quando os convidados já tinham ido embora, Marta conversava com Lúcia no quarto de descanso. Vou ser sincera. Quando você entrou para a família, eu também duvidei um pouco. Lúcia ergueu os olhos. Por eu ser pobre? Não é isso. É que a mãe do Ivan é um pouco exigente.
Mas hoje vejo o quanto você é incrível. Lúcia sorriu levemente. Só quero fazer o melhor que posso. Mas, Marta hesitou, você não notou algo estranho na sogra? Durante toda a festa, ela olhava para você de um jeito esquisito. Lúcia abaixou a cabeça. Talvez eu ainda não tenha feito o suficiente. Na manhã seguinte, Sofia tomava café da manhã sozinha na cozinha quando Maria, a empregada de longa data, entrou. Bom dia, senhora. Maria, ontem você viu alguém perto da sala dos presentes? Maria inclinou a cabeça. Não vi muito bem. Mas me lembro de Ramiro e uns amigos do noivo entrando lá no final da festa. Sofia assentiu levemente. Obrigada. Pode continuar seu trabalho. Logo após, Ivan entrou. Mãe, estou indo trabalhar. A Lúcia está fazendo o café da manhã. Que moça prendada, hein? Ivan sorriu. O que a senhora acha dela? Ela tomou um gole de chá. Delicada. Mas também muito discreta. Ivan franziu a testa. O que a senhora quer dizer com isso? Nada. Só espero que você mantenha os olhos abertos. Mais tarde naquela noite, no quarto, Sofia pegou o telefone e ligou. Alô, Paulo? Lembra daquela sua amiga que trabalha no hospital? Preciso consultar um prontuário antigo sobre um transplante de rim. Não é para mim. Acho que minha nora está envolvida. Mando o código depois. É urgente. Ela desligou o telefone e respirou fundo. Suas mãos tremiam levemente. A porta se abriu. Lúcia entrou. Mãe, posso falar um instante? Sofia se assustou, mas logo voltou ao seu semblante calmo. O que foi? Queria agradecer pela festa linda que a senhora organizou. Sofia levantou-se, sorrindo friamente. Isso era obrigação minha. Lúcia apertou os lábios, querendo dizer mais, mas Sofia passou por ela e abriu a porta. Durma cedo. Amanhã temos muitas coisas. No seu quarto, Lúcia abriu um pequeno caderno e começou a escrever. Primeiro dia como nora. Espero ser amada, ter uma família de verdade. Mas há algo nos olhos da mãe dele que me dá arrepios. Vou tentar. Não vou cair. Hoje a dona Lúcia acordou cedo de novo e fez café para todo mundo, disse Maria, enquanto limpava a mesa e sorria. Ela finge ser eficiente muito bem, respondeu Sofia, sem tirar os olhos da xícara de café. Mas quanto mais alguém tenta parecer perfeita, mais suspeito fico. Maria hesitou e se calou. Ela sabia quando era melhor não dizer nada. Ivan entrou, deu um beijo na mãe. A Lúcia está fazendo ovos no estilo andaluz, que a senhora adora. Sofia ergueu uma sobrancelha. Então ela sabe do que eu gosto. E então olhou diretamente para o filho. Você sabia que sua esposa já foi muitas vezes ao hospital? Ivan parou por um instante. Por que está perguntando isso? Só curiosidade. O fato de alguém não contar algo, não quer dizer que aquilo não aconteceu. O que a senhora está dizendo? Não entendi. Não é nada. Só quero que meu filho seja verdadeiramente feliz. Mãe, se a senhora sabe de alguma coisa, deveria falar claramente. Você devia perguntar à sua esposa. Lúcia, que vinha trazendo o prato com ovos, ouviu parte da conversa. Ela parou por um segundo, depois colocou o prato na mesa. Bom apetite, mãe. Sofia não respondeu, apenas a observou como quem assiste a uma peça de teatro. Naquela tarde, Lúcia lia no jardim quando Marta se aproximou. Soube que sua sogra comentou com Ivan que você tem um passado suspeito. Lúcia ficou chocada. Não entendo por que ela diria isso. Marta franziu o senho. Nem eu entendo. Mas ela insinuou que você tem ligação com hospitais, transplantes, algo assim. Você sabe o que quero dizer? As mãos de Lúcia ficaram geladas. Não escondi nada ruim. Só que tem coisas que não contei porque achei que não era necessário.
Então é verdade? Isso foi há muito tempo, e eu não queria que as pessoas me julgassem por isso. Marta colocou a mão no ombro dela. Eu acredito em você. Mas seria bom contar ao Ivan logo. Melhor do que deixar sua mãe plantar dúvidas. Naquela noite, no quarto, Ivan organizava documentos do trabalho. Lúcia se aproximou. Está tudo bem. Você está estranho hoje. Ivan olhou para ela. Lúcia, preciso te perguntar algo, e por favor, não leve a mal. Claro. A mamãe disse que você teve relação com um transplante de rim. Você sabe do que ela está falando? Lúcia ficou em silêncio. Não quero te pressionar. Só quero entender. Por que você nunca me contou? Lúcia abaixou a cabeça. Porque eu não achei que fosse algo para se exibir. Não queria ser vista como alguém que fez sacrifícios para chamar atenção. Então é verdade? Sim. Eu doei um rim. Mas não por fama, nem por interesse algum. Foi porque eu queria salvar alguém que estava morrendo. Ivan ficou em silêncio por um tempo. Não estou bravo. Só surpreso. Mas, se você tivesse contado, talvez minha mãe não tivesse entendido tudo errado. Me desculpa. Ele suspirou e a abraçou. Mas em seus olhos, ainda havia uma centelha de dúvida que não se apagava completamente. No dia seguinte, Sofia ligou para Paulo, sua amiga íntima dos tempos da faculdade, que atualmente trabalhava no setor administrativo de um hospital. Paulo, você pode verificar para mim esse código de transplante de rim? Preciso saber quem foi o doador. Não oficialmente. Só entre amigas, tá? Vou tentar, mas se for doação anônima, vai ser difícil. Apenas tente. Eu confio em você. Paulo concordou e desligou. Maria, por acaso, ouviu parte da conversa. Quando Sofia saiu da sala, Maria balançou a cabeça e suspirou. Essa mulher realmente não consegue deixar pra lá. À tarde, Sofia tomava chá com sua amiga Graça, uma viúva rica do bairro. E a nova nora, como está? Perguntou Graça. Sofia tomou um gole de chá. Ela é habilidosa e até demais, chega a ser suspeito. É mesmo? Mas todos dizem que ela é doce e gentil. Às vezes, a gentileza é apenas uma máscara. Você tem alguma prova disso? Não. Mas o instinto de mãe não costuma falhar. Cuidado, Sofia. Dizer isso para as pessoas pode acabar saindo pela culatra. Eu só falo com quem confio. À noite, Lúcia estava lavando a louça quando Sofia entrou na cozinha, olhando fixamente para suas costas pequenas. Você é mesmo boa nisso. Casou há poucos dias e já faz tudo como se fosse da casa. Só quero ser aceita. Aceita? Você acha que basta ser esforçada? O seu passado não vai simplesmente desaparecer. Lúcia colocou o copo na pia, virou-se. Se a senhora tem algo a dizer, diga de uma vez. Não quero mais ficar tentando adivinhar. Você já esteve em um hospital, certo? Algo relacionado a transplante de órgãos? Lúcia suspirou. Não tenho nada a esconder. Mas se a senhora usar isso para duvidar de mim, para falar mal de mim para o Ivan, então não entendo por que me odeia tanto. Sofia cruzou os braços. Eu não te odeio. Só quero proteger meu filho. Espalhando desconfiança? Sofia se aproximou. Você acha que eu sou ingênua? Casou com meu filho por amor ou por algum plano? Lúcia tremia de raiva. Eu amo o Ivan de verdade. A senhora pode não acreditar, mas é a verdade. Vamos ver. Sofia virou as costas e saiu. Lúcia ficou sozinha na cozinha, lágrimas caindo silenciosamente. Na manhã seguinte, Ivan não tomou café. Lúcia perguntou, e ele respondeu apenas: Não estou com fome. Tenho que sair cedo. Ela ficou em silêncio, observando ele sair. Marta sentou ao lado dela.
O que aconteceu? Lúcia balançou a cabeça. Acho que a mãe Y está tentando nos separar. Eu sei. Mas você tem que ser forte. A mãe dele é exigente, mas não é uma deusa. O Ivan vai entender. Lúcia sorriu tristemente. Eu espero que sim. Naquela tarde, Ivan encontrou seu melhor amigo Rafael, arquiteto, com quem havia morado no dormitório da faculdade. Você está péssimo. Parece que não dorme há dias, disse Rafael. Minha mãe vive insinuando que a Lúcia tem um passado suspeito. Ela já doou um rim, mas nunca me contou. É mesmo? Mas você confia nela? Confio. Só não entendo por que ela escondeu isso de mim. Talvez porque ela não quisesse parecer que está se exibindo por fazer algo bom. Ivan ficou em silêncio. Não deixe que as palavras da sua mãe destruam algo bonito, Rafael completou. Lúcia, em seu quarto, abriu o diário. Ela escreveu. Cada dia que passa, sinto meu coração mais vazio. Nunca quis ser exaltada pelo que fiz. Só queria viver em paz. Mas agora, tudo parece estar se despedaçando. Lúcia, a partir da semana que vem, você não precisa mais ir à escola, disse Sofia durante o café da manhã. Lúcia ergueu os olhos. Como assim, mãe? Dar aulas meio período só te deixa mais cansada. Essa casa também precisa de alguém para cuidar. Uma mulher casada deve priorizar a família. Ivan ficou em silêncio, olhou para a mãe e depois para Lúcia. Mãe, a Lúcia ama esse trabalho. Ela só dá aula alguns dias, isso não atrapalha em nada. Você sempre defende sua esposa, nunca pensa a longo prazo. E quando tiverem filhos? Quem vai cuidar? Vai contratar estranhos? Lúcia falou suavemente. Eu posso cuidar da família e ainda assim dar aula, mãe. Você acha que é fácil? Nesta casa, a mulher não só faz o básico. Tudo tem que estar limpo, em ordem, no horário certo. Se não dá conta, então não assuma demais. Maria, a empregada, ficou parada num canto da cozinha, evitando o olhar da patroa. Mas ela sabia que Lúcia estava sendo encurralada. Ivan largou os talheres. Podemos discutir isso depois. Sofia cruzou os braços. Só estou lembrando. Mas se quiser deixar sua esposa decidir tudo sozinha, então, continue assim. Na hora do almoço, Lúcia foi até a escola para suspender as aulas. Ela entrou na sala dos professores e encontrou o diretor, professor Antônio. Lúcia? Você não tem aula hoje. O que houve? Vim pedir uma licença. Por motivos familiares. O diretor assentiu. Entendo. Mas se tiver algum problema, pode falar comigo. Você é uma das melhores professoras que já tivemos. Lúcia sorriu, com os olhos ligeiramente vermelhos. Obrigada, professor. Voltarei quando puder. Ao sair da escola, sentia o coração apertado. Pensava que, após o casamento, tudo seria melhor. Mas por que todas as portas estavam se fechando? À noite, enquanto arrumava a mesa, Sofia entrou. A voz dela era cortante. Você ainda vai à escola? Já pedi licença. Bom saber. Lúcia mordeu os lábios. A senhora acha que eu não sou digna de ensinar? Não é questão de merecimento. Mas alguém que esconde o passado não deveria ensinar ética a ninguém. Lúcia ficou paralisada. Mãe, meu passado não é algo ruim. Só não gosto de falar sobre isso. Então por que esconder? Ou será que tem algo a esconder? Quem era tão importante assim para você? A senhora está exagerando. Acha que sou burra? Sofia sorriu de canto. Nasci, cresci, me casei, criei filho no meio da elite. Acha que com umas palavrinhas doces vai me convencer de que é inocente? Lúcia apertou os punhos e virou-se. Não tenho mais nada a dizer. Ótimo. Fique calada.
No dia seguinte, Ivan saiu cedo para o trabalho. Lúcia ficou em casa com Sofia. O ambiente estava tão pesado que parecia que um sopro poderia quebrá-lo. Marta apareceu, trazendo alguns doces. Onde está a Lúcia? Perguntou Marta. Está limpando, respondeu Sofia. Deixe ela descansar um pouco. Ela está tão magra ultimamente. Sofia riu com desdém. Magra de tanto se esforçar para parecer eficiente. Ninguém mandou. Maria trouxe a bandeja de chá. Senhora Marta, aceite um chá. Obrigada, Maria. Lúcia desceu, secando as mãos com um pano de prato. Oi, irmã. Lúcia, trouxe torta de maçã, aquela que a gente adora. Lúcia sorriu levemente. Obrigada, irmã. Sofia lançou um olhar desconfiado e levantou-se. Vou sair um pouco. Fiquem à vontade. Ela saiu, não sem antes lançar um olhar irritado. Marta sentou. Você está bem? Não sei. Você escreve diário, não é? Lúcia assentiu. Não sei com quem conversar. Então eu escrevo. Continue escrevendo. Isso vai te manter sã. Lúcia apertou a mão de Marta. Obrigada, irmã. À noite, Ivan chegou tarde. Lúcia levou o jantar até o quarto, bateu a porta. Amor, come alguma coisa. Ele abriu a porta, com o rosto cansado. Estou com muita coisa na cabeça. Lúcia colocou a bandeja sobre a mesa. Eu sei que sua mãe anda dizendo coisas difíceis. É. Mas eu nunca menti para você. Ele ficou em silêncio. Depois de um tempo, falou. Talvez você devesse conversar com ela. Uma vez só. Acabar com isso de uma vez. Lúcia assentiu. Se você quiser, eu faço isso. Não quero ter que escolher lados. Só queria que tudo ficasse em paz. Na manhã seguinte, durante o café, Sofia disse. Maria, a partir da semana que vem você não limpa mais o andar de cima. Lúcia vai cuidar dessa parte. Lúcia ergueu os olhos. Mas eu já cuido do andar de baixo, mãe. O andar de baixo é com a Maria. Ela precisa trabalhar. Não dá para deixar uma estranha fazer tudo e a nora ficar à toa. Ivan suspirou. Mãe, deixa que eu resolvo. Vai resolver até quando? Uma esposa que não sabe cuidar da casa não deveria ser chamada de uma esposa. Lúcia abaixou a cabeça, engolindo as lágrimas. Maria se aproximou de Lúcia e disse baixinho: posso te ajudar. Não se preocupe. Lúcia balançou levemente a cabeça, tentando sorrir. Obrigada, irmã. Naquela noite, Marta mandou uma mensagem para Lúcia. Se precisar conversar, me liga a qualquer hora. Lúcia sentou-se no quarto, abriu o diário. Dia 12. Todas as manhãs, eu já não espero mais pelo sol. Só quero que tudo passe, e que eu sobreviva até o dia seguinte. Talvez eu tenha me enganado ao pensar que o amor era suficiente. Ela pôs a caneta de lado, enxugou as lágrimas. Ouviu batidas na porta. Era Maria. Senhora Lúcia, chegou uma carta. Lúcia pegou o envelope. Sem remetente. Abriu. Havia apenas um bilhete escrito à mão. Eles nunca vão te entender. Mas não deixe que te tirem a luz de dentro. Lúcia olhou ao redor. Quem teria enviado? Marta? Ou alguém que não queria se identificar? No dia seguinte, Sofia organizou um chá da tarde com algumas amigas antigas, incluindo Dona Beatriz, uma mulher fofoqueira e curiosa. Dona Sofia, ouvi dizer que sua nova nora fez algo muito nobre, né? Beatriz sorriu. Sofia parou por um momento. Quem disse isso? Dizem por aí que ela doou um rim. É verdade? Sofia tomou um gole de chá, com voz fria. Quem sabe? Hoje em dia as pessoas inventam muitas coisas para construir uma imagem.
Mas isso é uma coisa admirável, não é? Se for verdade. Mas eu não gosto de quem esconde essas boas ações para depois usá-las como drama. Beatriz arqueou as sobrancelhas. Isso soou amargo. Ela não é tão simples quanto parece. Marta, que passava pelo corredor, ouviu parte da conversa. Balançou a cabeça e seguiu rapidamente. À noite, enquanto Lúcia limpava os vidros, Marta apareceu. Você precisa saber que hoje sua sogra voltou a te alfinetar na frente das visitas. Dessa vez foi sobre a doação do rim. Ela acha que você tem segundas intenções. Lúcia suspirou. Você acha que eu deveria ir embora? Não. Você precisa resistir. Se sair agora, eles vão te considerar fraca. Lúcia assentiu. Eu não vou embora. No quarto, Lúcia abriu o diário. Dia 13. Achei que a bondade seria compreendida. Mas aqui, me sinto uma estranha. Não posso exercer a profissão que amo. Não posso falar o que acredito. Só existo numa casa onde as risadas só surgem quando não estou presente. Ela escreveu uma linha em negrito. Mas eu não vou mais chorar na frente deles. Sofia, eu consegui a informação, disse Paulo ao telefone, com cautela. Você tem certeza? É mesmo preciso? Sofia estava na biblioteca da casa, segurando uma caneta, olhar penetrante. Sim, como você pediu. Encontrei o prontuário com aquele código. O transplante foi há 4 anos, o paciente se chama Fernando, homem, 58 anos. A doadora era uma mulher, 26 anos, anônima. Não tem o nome verdadeiro da doadora? Não. O prontuário especifica doadora anônima. Só indica o tipo sanguíneo e o sexo. Nenhum nome. Não há outra forma de descobrir? Se você quiser ir mais fundo, e isso já seria ilegal, Sofia. Sofia desligou, testa franzida. Fernando. Que Fernando? Abriu o laptop e começou a digitar. Naquele jantar, Sofia permaneceu em silêncio. Ivan tentou puxar conversa algumas vezes, mas ela só respondeu com frases curtas. Marta observou a mãe e depois olhou para Lúcia, notando algo estranho no ar. Mãe, está tudo bem? Ivan perguntou. Tudo. Só estou um pouco cansada. Lúcia serviu mais sopa. A senhora deveria comer um pouco. Está frio hoje. Obrigada. Mas não se preocupe. Ivan franziu o senho. Mãe, esse seu comportamento ultimamente. Só não gosto de pessoas que fingem ser anjos. Lúcia levantou os olhos. A senhora está falando de mim? Sofia deu um sorriso de lado. Se a carapuça serviu. Eu não estou fingindo nada. Só estou sendo quem eu sou. Você diz isso, mas escondeu o passado? Escondeu o motivo de alguém te enviar uma carta de agradecimento por ter salvado uma vida? Acha que eu não descobri? Quem era ele? Ivan olhou para a esposa, depois para a mãe. Mãe, do que a senhora está falando? Lúcia pousou a colher. A senhora leu aquela carta? Você achou que eu deixaria uma caixa sem nome na minha casa sem investigar? Ivan virou-se para Lúcia. Que carta? Lúcia hesitou. Era uma carta, e de alguém a quem eu doei um rim. Sofia interrompeu, você não achou que devia contar isso antes do casamento? Ivan ficou imóvel, como se a energia tivesse sido drenada. Lúcia olhou direto para o marido. Não contei porque não queria parecer exibida. Achei que era algo entre mim e o paciente. Sofia soltou uma risada seca. Tão comovente. Pena que ninguém na minha família gosta de viver com roteiros secretos. Marta levantou-se. Mãe, então a senhora estava espionando a Lúcia desde o começo? Sim. E vou continuar, até descobrir toda a verdade. No dia seguinte, Sofia encontrou Ramiro no Jardim dos Fundos. Ramiro, você conhece alguém na prefeitura?
Alguém que possa acessar registros de parentes de pacientes? Dona Sofia, o que a senhora está planejando? Não pergunte. Só quero saber qual Fernando fez transplante de rim há 4 anos. Ramiro coçou a cabeça. Tenho um amigo chamado João Vitor. Trabalha na prefeitura. Mas... me passe o número dele. Ramiro entregou o número, hesitante. Mas eu não quero me envolver nisso. Só fique de boca fechada. À noite, enquanto Lúcia limpava a cozinha, Maria se aproximou. Você parece muito cansada. Você acha que minha sogra está indo longe demais? Maria hesitou. Trabalho aqui há mais de 10 anos. Ela sempre quis controlar tudo. Mas com você, e parece que ela quer ir até o fundo. Eu não entendo o que fiz de errado. Você não fez. E você não é alguém que ela consegue controlar. Lúcia deu um sorriso triste. Talvez meu erro seja ser verdadeira. Sofia atendeu uma ligação de João Vitor. Eu posso ajudar. Encontrei uma lista de pacientes chamados Fernando que fizeram transplante de rim nos últimos 4 anos. Há 6, mas só um bate com idade e tempo, o Fernando Cardoso. A senhora o conhece? Cardoso, e esse nome soa familiar. Ela tentou lembrar. Não, e acho que nunca ouvi. Tem o endereço dele? Tenho. Vou mandar por mensagem. Mas a senhora precisa prometer que não vai usar essa informação de forma ilegal. Só mande. Na tarde seguinte, Sofia dirigiu até a periferia da cidade. Uma casinha amarela entre as árvores. Ela bateu na porta. Uma mulher de meia idade atendeu. Boa tarde. Sou Sofia Henrique. Vim procurar Fernando Cardoso. A mulher olhou surpresa. Ele saiu desta cidade há muito tempo. E não sabia. E a senhora é o que dele? Nada. Só queria saber de uma coisa. A mulher falou devagar, dele recebeu um rim de uma doadora desconhecida. Nunca soubemos quem foi. Mas ele sempre foi grato. Sofia mordeu os lábios. Então ninguém sabe quem foi. Ninguém. E nunca saberão. Foi desejo da doadora. Foi o que ele me disse. Ela virou-se, claramente desapontada. Obrigada, senhora. Naquela noite, Sofia sentou-se sozinha no quarto. Pegou a carta antiga, relendo cada palavra. Espero que você seja feliz, estranho que me deu uma nova chance de viver. Ela murmurou, ela escondeu o nome, por vergonha? Ou para esconder um caso sujo? Digitou uma mensagem para Paulo. Se não der para descobrir quem doou, tem como fazer um teste de DNA com os parentes do paciente? Algum tempo depois, Paulo respondeu. Sofia, o que você está fazendo? Isso já passou do pessoal. Pare com isso. Sofia jogou o celular na mesa. Lúcia entrou na sala. Ivan estava no sofá, olhar perdido. Você parece cansado. Não sei mais em quem acreditar. Você ainda não acredita em mim? Eu acredito. Mas a mãe me deixa confuso. Você já teve alguma ligação com a família Cardoso? Lúcia ficou chocada. Nunca ouvi esse nome antes. Então por que minha mãe, em quem sempre confiei, está tão certa de que há algo escondido? Por que a senhora não quer acreditar que uma pessoa comum como eu pode fazer algo bom sem nenhum interesse? Ivan suspirou. Eu preciso de tempo. Lúcia virou o rosto, as lágrimas brotaram dos olhos, mas não chegaram a cair. No quarto, ela escreveu em seu diário. Dia 18. Sinto que tudo está prestes a se despedaçar como um espelho rachado. Cada vez que fico em silêncio para manter a paz, sou empurrada ainda mais para longe. Eles não precisam que eu prove que sou digna. Eles só precisam de um motivo para me rejeitar. Na cozinha, sob a luz amarela acolhedora, Maria lavava a louça quando ouviu uma risadinha vinda da sala. Era a voz familiar de Sofia.
Tem gente que já doou até um órgão só para impressionar. Tipo aqueles anjos falsos de filme barato. Sério? Quem faria isso? Respondeu uma mulher. Sofia tomou um gole de vinho. Minha nova nora. Parece boazinha, mas é uma grande atriz. A Lúcia? Sim. Quem casa e leva uma carta de agradecimento por ter salvado uma vida como presente de casamento? Ridículo. Maria ficou paralisada, as mãos tremendo. Olhou para a porta da cozinha, que estava entreaberta. Lúcia estava ali, sem conseguir respirar. Ela ouvirá tudo. Cada palavra. Claramente. Com amargura. Lúcia empurrou a porta e entrou, os olhos agora duros como vidro. A senhora já terminou? Sofia se assustou, depois se endireitou na cadeira. Você estava escutando escondida? Não preciso me esconder. A porta estava aberta, sua voz estava alta. O que a senhora pensa de mim, nunca tentou esconder. Lúcia se aproximou. A senhora acha que eu doei um rim só para chamar atenção? Acha que alguém que decide doar uma parte do próprio corpo faz isso por vaidade? Sofia cruzou os braços. Sim. Por que você nunca contou a ninguém? Esperou até o dia do casamento para deixar as cartas aparecerem como se fosse uma apresentação programada. Lúcia cerrou os dentes. Eu nunca quis me exibir. Aquele presente não foi enviado por mim. Eu não sabia quem mandou. Não sabia quem era. Coincidência, não é? Não diga que eu nunca vivi por alguém. Eu nunca pedi nada depois da doação. Não tirei foto, não aceitei elogios, nunca contei a ninguém, nem mesmo ao Ivan. Sofia riu com desdém. Mas mesmo assim trouxe aquilo para cá. Justo no dia do casamento. Mãe. Eu não sabia nada sobre aquela caixa. Passos apressados ecoaram. Ivan apareceu no topo da escada. O que está acontecendo? Lúcia se virou para o marido. Você sabe o que sua mãe acabou de dizer sobre mim? Ivan olhou para as duas. Mãe, o que a senhora disse? Só compartilhei umas verdades com umas amigas. Não achei que minha nora se ofenderia. Verdades? Lúcia riu, com a voz rouca. A senhora chama insulto de verdade? Calma, Lúcia, eu disse Ivan, sério. Lúcia virou-se, apertando os punhos. Você ainda acha que estou exagerando, né? Só não quero que a situação piore. Piorar? Desde que sua mãe me chamou de vatriz, desde que disse que sou ridícula, a situação já passou dos limites. Sofia suspirou. Você fala como se eu não tivesse o direito de duvidar. Ivan se aproximou e olhou a mãe nos olhos. Mãe, por favor, não machuque mais a minha esposa. Eu só estou tentando te proteger. Destruindo a mulher que eu amo? Lúcia ficou sem palavras, então virou as costas e saiu em silêncio. Ela sentou no quarto, segurando o diário com força. Escreveu. Dia 23. Eu gritei. Não consegui mais manter a calma. Não quero mais aguentar tudo em silêncio. Mas, e alguém me ouviu? Alguém ficou do meu lado? Alguém bateu à porta. Ela abriu. Era Ivan. Me desculpa. Lúcia ficou em silêncio, esperando ele continuar. A mãe, e errou. Mas, e você exagerou um pouco na frente das visitas. Ela ficou imóvel. Então, e você acha que eu errei? Não. Só acho que você podia ter sido mais calma. Lúcia assentiu lentamente. Você já pensou, e se fosse sua mãe sendo tratada assim, o que você faria? E nunca pensei nisso. Esse é o problema. Você nunca se colocou no meu lugar. Ela virou o rosto. Pode sair. Eu quero ficar sozinha. Na manhã seguinte, Marta apareceu. Encontrou Lúcia estendendo roupa no quintal, sem expressão. Lúcia. Lúcia olhou para cima.
Oi, irmã. A Maria me contou e que a noite passada foi bem difícil. Foi. Eu falei. Pela primeira vez. Mas ninguém ouviu. O Ivan ouviu. Lúcia sorriu com amargura. Ele ouviu. Mas não entendeu. Marta segurou a mão dela. Quer passar uns dias na casa dos seus pais? Não. Eu não quero fugir. Só quero ser eu mesma, na minha própria casa. Naquela tarde, Sofia estava na sala, revisando os papéis de Fernando. Murmurou: tem algo errado. O telefone tocou. Alô? Era João Vitor, o homem que ajudava ela com as investigações. Sofia, acabei de lembrar de algo. Fernando Cardoso foi casado com uma médica famosa, já aposentada. Ela foi chefe do setor de transplantes do Hospital Central. Qual o nome da médica? Isabel. Isabel Ramos. Sofia apertou o telefone com força. Obrigada. Ela se levantou de repente. Um pensamento vago, porém perturbador, surgiu em sua mente. À noite, Lúcia dobrava roupas quando Marta entrou, acompanhada por uma senhora de cabelos brancos, olhar penetrante mais gentil. Era Isabel Ramos, tia de Marta. Lúcia, essa é minha tia Isabel. Ela quer te conhecer. Lúcia fez uma reverência. Muito prazer, tia. Isabel assentiu. Você é a Lúcia? Sim, senhora. Isabel sentou-se e observou Lúcia por um instante. Você já esteve no Hospital Central? Lúcia hesitou. Sim, e alguns anos atrás. Você doou um rim. Lúcia olhou para Marta. Você contou para ela? Não. Ela deduziu. Ela e a esposa de quem recebeu o rim. Lúcia congelou. Eu não sabia que era você. Só desconfiei ao ouvir seu nome e ver a carta. Mas nunca imaginei e que fosse você. Lúcia tremia. Eu não fazia ideia de quem era a pessoa. Isabel assentiu. E eu respeito isso. Só queria te agradecer. Lúcia levou as mãos ao rosto e chorou. Marta a abraçou. Isabel continuou: e mesmo que os outros duvidem, lembre-se, e nem todo mundo é cego. Lúcia ficou sozinha no quarto, sentada junto à janela. Abriu o diário. Dia 24. Chorei diante de alguém que não me julgou. Tremi ao ouvir um obrigada. Talvez eu não esteja sozinha. Mas por que quem me entende não é quem eu mais preciso? Ela olhou para o céu noturno. Sem nenhuma estrela. O som do piano soava suave no grande salão, onde a festa de aniversário de Sofia acontecia com um clima elegante, formal e gélido. As velas brilhavam, iluminando o rosto maquiado da anfitriã, que caminhava entre os convidados sendo cumprimentada. Dona Sofia, a senhora continua deslumbrante como sempre, disse o senhor Estevão, um empresário rico, erguendo a taça. Obrigada. É graças ao carinho de todos, respondeu Sofia com um leve aceno de cabeça e um sorriso calculado. Lúcia estava ao lado de Marta, segurando um pequeno buquê. A senhora está muito bonita hoje. Sofia lançou um olhar e sorriu de lado. Obrigada. As flores que você escolheu e são bem simples. Marta se inclinou e sussurrou: ela não consegue fazer um elogio completo. Lúcia não respondeu, apenas apertou o buquê nas mãos. Enquanto todos se reuniam na área principal, Maria e Estela, uma outra funcionária, preparavam o bolo e as sobremesas na cozinha. Maria, esse armário era onde guardamos as decorações da outra vez, certo? Estela apontou para o móvel encostado à parede. Sim. Abre aí, vê se ainda tem alguma coisa. Estela abriu, tentando pegar uma toalha de mesa, quando algo caiu com um som seco de otaque. Meu Deus! Gritou Estela, abaixando-se para pegar uma caixa de madeira velha. Maria ficou paralisada. Não é a mesma caixa do casamento? Parece. Não tem nome. Está bem velha. Lúcia passava por ali e ouviu o barulho.
O que houve? Maria hesitou. Essa caixa, e caiu do armário. Lúcia se aproximou e reconheceu de imediato. Não a vi desde o casamento. Marta viu de longe e correu. É a caixa que a mamãe escondeu. Estela, curiosa, abriu a tampa. Imediatamente, um envelope e um maço de papéis caíram no chão. Um dos convidados, Sr. Frederico, amigo de longa data da família, se abaixou para pegar e leu. Para Lúcia. Obrigado por ter salvado minha vida. A sala inteira ficou em silêncio. Sofia atravessou o salão e disse: parem com isso. Frederico a olhou surpreso. Essa carta, e o que é isso? Sofia arrancou o envelope das mãos dele. Apenas uma coisa velha. Não é importante. Mas aqui está escrito um agradecimento e por doação de rim? Lúcia se aproximou, com a voz trêmula. Tio, o senhor pode me mostrar? Frederico entregou o envelope. Lúcia o abriu, e seu olhar parou numa letra familiar. Ela se virou para Ivan, que acabará de atravessar a multidão. Este é, e o presente de casamento que foi escondido. Ivan fitou o dossiê médico. E nunca li isso. Sofia manteve o rosto calmo. Achei que fosse uma brincadeira. Então guardei. Uma moça que leva um dossiê de doação de rim ao próprio casamento, quem não acharia isso ridículo? Um murmúrio se espalhou pela sala. Inacreditável. Ela doou um rim. E conseguiu esconder isso. Marta se aproximou. Mãe, a senhora não acha isso admirável? Sofia respondeu friamente: acho estranho. Ninguém faz o bem querendo que o mundo inteiro saiba. Lúcia deu um passo à frente. Eu nunca me vangloriei disso. Esse presente não foi algo que eu trouxe. Foi a senhora que escondeu, que não deixou ninguém ver, e depois ainda usou isso para duvidar de mim. O senhor Estevão interferiu. Dona Sofia, isso não deveria ser escondido assim. Quem doa um órgão merece respeito. Sofia o encarou como uma lâmina. O senhor não sabe de tudo. Mas eu sei que foi a senhora quem escondeu a caixa. Marta suspirou. Mãe, a senhora passou dos limites. Ivan permaneceu em silêncio, olhando para Lúcia. Ela não chorava. Seus olhos brilhavam por uma única razão, a verdade. Uma hora depois, a festa estava praticamente acabada. Os convidados iam embora mais cedo do que o esperado. Na sala de estar, restavam apenas Sofia, Ivan, Marta, Lúcia, Maria e alguns empregados limpando discretamente. Sofia estava sentada, tomando vinho. Vocês querem me transformar numa piada? Marta respondeu diretamente: e ninguém fez da senhora uma piada. A senhora mesma se colocou nessa posição. Sofia rebateu: eu sou a matriarca desta casa. Tenho o direito de proteger a honra da família. Lúcia ergueu o rosto. E a minha honra? A senhora acha que ninguém percebe todas as vezes que falou mal de mim pelas costas, me insultou, vasculhou o meu passado? Ivan abaixou a cabeça. Lúcia. Lúcia se virou para o marido. Você já perguntou por que sua mãe escondeu aquela caixa? Ivan ficou em silêncio. Marta interveio. Você sabe bem por quê. Ninguém aqui é ingênuo. Sofia colocou a taça sobre a mesa e se levantou. Querem se achar melhores que eu. Muito bem. Não direi mais nada. Maria se aproximou de Lúcia e sussurrou: não deixe que as palavras dos outros destruam seu coração. Lúcia assentiu suavemente. Obrigada, Maria. Naquela noite, em seu quarto, Lúcia escreveu. Dia 26. A caixa caiu. Aquilo que guardei em silêncio foi exposto, não por mim, mas pelo destino. Há quem esteja ao meu lado. Mas quem mais precisava falar ainda se cala. Ela fechou o diário e deitou-se, os olhos fixos no teto, sem um pingo de luz. Ao lado, no quarto ao lado, Ivan sentava-se numa cadeira, as mãos sobre a cabeça. Marta entrou.
Do que você tem medo? Ivan ergueu os olhos. Tenho medo, e se minha mãe estiver certa? Certa por sua esposa ser boa demais? Não sei mais o que é verdade. Aquela caixa, e quem enviou? Você não precisa saber quem enviou. Só precisa saber que Lúcia nunca usou isso para se exibir. Ivan suspirou. Quero acreditar nela. Mas minha mãe sempre plantou a dúvida em mim. E você pretende viver para sempre nessa dúvida? Ele não respondeu. No andar de baixo, Sofia estava sozinha no escritório, a luz acesa em apenas um canto. Ela olhava novamente o dossiê, os dedos tremendo. A carta manuscrita ainda estava sobre a mesa. Lúcia, quem é você de verdade? O relógio fazia tic-tac, como se contasse os segundos até a verdade. O sino da igreja soava tristemente ao longe. Lúcia, em frente ao espelho, olhos vermelhos, mas olhar firme. A luz da janela banhava seu rosto pálido e sério. Lá embaixo, as pessoas ainda murmuravam sobre a caixa de madeira caída na noite anterior. Lúcia desceu lentamente as escadas, o cabelo solto atrás das costas. Na sala, Sofia estava sentada com sua postura autoritária de sempre. Ivan estava de costas para todos, olhando pela janela. Marta estava ao lado da tia Isabel, os olhos fixos no chão. Lúcia parou no centro da sala. Se alguém aqui quer saber a verdade, então ouçam. Todos os olhares se voltaram para ela. Lúcia respirou fundo. Sim, eu doei um rim. Ninguém me obrigou. Ninguém sabia quem eu era. Li uma matéria sobre um homem morrendo porque não havia doador compatível. Por coincidência, tínhamos o mesmo tipo sanguíneo, então decidi doar. Sofia se levantou devagar. Por que escondeu isso? Lúcia se virou para ela. Porque não preciso de agradecimentos. Não quero aplausos. Só queria fazer o que achava certo. Ivan falou com voz rouca, você nunca pensou em me contar? Não achei que fosse algo necessário num relacionamento. Não fiz para receber nada em troca. Fiz para salvar uma vida. Marta assentiu. E ela nunca contou para ninguém. Só soube depois que viu o dossiê cair. Sofia riu com desprezo. Então agora toda a família é obrigada a admitir que você é um anjo escondido? Lúcia se aproximou. Não preciso ser chamada de anjo. Só quero ser tratada como um ser humano. Tia Isabel pegou o dossiê silenciosamente, leu de novo. Com calma, tirou os óculos e os colocou sobre a mesa. Lúcia, disse, com a voz embargada. Você doou um rim para um estranho. Esse homem, e era o meu marido. Todos ficaram em silêncio absoluto. Ivan se virou de repente. Tia, o que a senhora disse? Isabel assentiu. 4 anos atrás, meu marido, Fernando Cardoso, estava em estágio terminal de insuficiência renal. Disseram que ele tinha poucas semanas de vida. E então, surgiu um doador anônimo. Ninguém soube o nome. Mas quando vi os papéis e a carta ontem, reconheci tudo. Lúcia ficou imóvel. Sofia tremia. Não pode ser. A senhora acha que não pode porque não acredita que alguém possa ser bom sem querer nada em troca, disse Isabel, com a voz trêmula. Mas Lúcia fez algo que nenhum de nós conseguiria. Ivan deu um passo para trás, pálido. Lúcia balbuciou, eu não sabia. Isabel se aproximou e segurou a mão de Lúcia. E isso te faz ainda mais grandiosa. Sofia se virou, levando as mãos à cabeça. Isso não pode ser verdade. Maria entrou com um pano na mão. Eu sabia que a dona Lúcia não era como a senhora dizia. Trabalho nesta casa há muito tempo, mas nunca vi ninguém tratar os empregados como ela. Mesmo sendo insultada, ela lavava pratos comigo, perguntava se minhas costas doíam, pedia desculpa quando a senhora gritava. Ela vive com bondade, sem precisar de permissão. Lúcia sentou-se, exausta. Ivan foi até ela e ficou de pé diante dela. Eu duvidei de você.
Fiquei em silêncio quando minha mãe te ofendia. Eu não mereço você. Lúcia olhou, sem dizer nada. Sofia afundou-se na cadeira. O mundo inteiro está contra mim agora. Isabel se aproximou. Ninguém está contra você. Mas você precisa aprender a ver as pessoas com o coração, não com seus preconceitos. Os olhos de Sofia estavam cheios de lágrimas. Eu só queria que meu filho fosse feliz. Tenho medo que ele seja enganado. Já perdi tudo uma vez por causa de uma mulher mentirosa. Não posso deixar isso acontecer de novo. Ivan segurou a mão de Lúcia. Você é a melhor coisa da minha vida. Lúcia ficou sem palavras. Isabel se virou para Sofia. A senhora pode não acreditar em Lúcia. Mas não tem o direito de destruir alguém como ela por causa do seu próprio passado. Sofia abaixou a cabeça. Ninguém disse mais nada. Naquela noite, Lúcia sentou-se em seu quarto, sob uma luz suave. Pegou seu diário e escreveu. Dia 28. Eu falei. Não me escondi mais. E a verdade veio como uma chuva, limpando toda a lama da minha pele. Não sei o que será do amanhã, mas hoje eu respirei. Ouviu-se uma batida na porta. Ivan entrou, segurando uma pequena moldura de madeira. Enquadrei a carta. Você quer pendurá-la? Lúcia ficou surpresa. Por quê? Porque você precisa se lembrar de que nunca esteve errada. Ela chorou, mas dessa vez, por alívio. Fernando, repetiu Isabel pela terceira vez. Ela apertava o dossiê com força, os olhos brilhando como se revisse uma memória distante. Fui eu, disse Lúcia suavemente. Fui eu quem doou o rim para ele. Mas eu não sabia que o receptor era o seu marido. Lúcia se emocionou. Nunca imaginei que um gesto pequeno pudesse ter tanto significado. Não é pequeno, minha querida, Isabel sorriu. Para uma família prestes a perder seu pilar, você foi um milagre. Ivan apertava com força o braço da cadeira. Eu não acreditei em você. Quando minha mãe duvidou, eu fiquei calado. Eu assisti e não fiz nada. Lúcia o olhou. Também fiquei calada, porque tive medo que, se falasse, pensariam que eu só queria provar algo. Ivan se ajoelhou diante de Lúcia. Me desculpa. Eu não te protegi. Te deixei sozinha no meio de tantas acusações. Lúcia abaixou-se, lágrimas caindo sobre sua mão. Eu nunca te culpei. Só me entristeci por você não ter perguntado antes. Isabel olhou para Sofia, que estava sentada em choque, como uma estátua. Mãe, disse Ivan, olhando para ela. A senhora tem algo a dizer? Sofia abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ela levou a mão ao rosto, os ombros tremendo. Eu estava errada. Marta segurou o ombro da mãe. A senhora ofendeu demais ela, sabia disso? Ninguém nunca me fez sentir tão pequena assim, murmurou Sofia. Ela nunca precisou provar nada. Mas eu desconfiei dela desde o começo, só porque ela não se parecia comigo. Lúcia se levantou e foi até a sogra. Eu não preciso do seu perdão, mas quero que entenda que eu nunca tive a intenção de enganar ninguém. Sofia segurou a mão de Lúcia, ainda com a cabeça baixa. Eu não tenho coragem de olhar nos seus olhos. Eu sou a mais culpada de todas. Eu errei, te machuquei dia após dia. Ivan se levantou. Mãe fez tudo por medo, mas não percebeu que a pessoa que mais machucou foi justamente sua nora. Sofia assentiu. A partir de agora, não vou mais interferir. Se for possível, me dê uma chance de consertar. Lúcia a encarou por um longo momento. Toda chance precisa de tempo. Na manhã seguinte, quando Lúcia acordou, havia uma caixinha sobre a mesa. Dentro, havia uma camisa de bebê branca, tricotada com lã macia, e um bilhete. Eu não mereço, mas estou aprendendo a amar. Lúcia passou a mão sobre a roupinha, os lábios tremendo. Desceu até a cozinha.
Sofia estava sentada sozinha, diante de uma xícara de chá já fria. Lúcia pousou a mão no ombro dela. Obrigada, mãe. Sofia se virou, os olhos vermelhos. Eu não sei tricotar, tive que aprender do zero. Minhas mãos tremem muito. Lúcia sentou-se ao lado dela. Mesmo assim, está muito bonito. Talvez eu nunca seja uma boa sogra. Mas quero ser uma boa avó. Lúcia assentiu levemente. Eu só quero que essa criança cresça sem testemunhar ninguém ser rejeitado como eu fui. Eu prometo. Naquela tarde, no jardim dos fundos da mansão, Ivan estava consertando o antigo balanço de madeira. Marta saiu e colocou as mãos na cintura. Pra que isso, hein? Vai convidar as crianças da vizinhança? Ivan sorriu. Não. Estou arrumando pro nosso filho. Lúcia se aproximou do outro lado do jardim, acariciando a barriga que já despontava. Quer dizer que meu filho é só um vizinho, é? Marta ergueu as mãos. Tá bom, me rendo. Mas já vou avisando, serei uma tia muito exigente. Ivan segurou a mão da esposa. Você está cansada? Lúcia balançou a cabeça. Não. Sinto uma paz estranha. Isabel desceu da varanda com um livro nas mãos. Essa cena me lembra de 40 anos atrás. Eu e meu marido sonhávamos com um jardim cheio de flores e crianças correndo. Lúcia sorriu. Acho que ele está olhando por nós, sorrindo. Isabel assentiu suavemente. Ele se orgulharia muito de saber quem foi que o salvou. Sofia saiu para o jardim com um regador na mão. Lúcia, os lavandas no canto do muro estão meio secos. Posso regar para você? Lúcia arregalou os olhos. Foi a senhora que plantou? Não. Mas estou aprendendo. Marta deu um tapinha nas costas de Lúcia e cochichou. Viu só? A mãe dela não pisava no jardim desde 1999. Lúcia sorriu com os olhos brilhando. Naquela noite, toda a família se reuniu na sala. Ivan trouxe da despensa uma moldura grande. Dentro havia a carta de agradecimento de Fernando e uma cópia do prontuário médico. Lúcia olhou para Ivan. Você vai mesmo pendurar isso? Quero que nosso filho, quando crescer, saiba que a mãe dele salvou uma vida e mesmo assim continuou humilde. Isabel assentiu. Às vezes, a verdade precisa ser preservada. Não por vaidade, mas para lembrar a gente de viver com retidão. Sofia se levantou. Deixe que eu penduro. Todos a observaram. Ela segurou cuidadosamente a moldura e a pendurou na parede da sala, no lugar mais nobre. Quem entrar nesta casa vai ver. E vai entender quem é a verdadeira pessoa de valor, ela disse. Lúcia chorou. Pela primeira vez, não era de dor. Assim que Sofia se sentou, Maria entrou com uma bandeja de chá quente. Senhora, preparei o chá de laranja que a senhora gosta. Sofia olhou para ela, depois disse baixinho, me desculpe, Maria. Por tudo que eu já disse. Por ter te desprezado. Maria ficou paralisada. Lúcia se levantou. Ela sempre esteve do meu lado. A senhora sabia disso? Sofia assentiu. Agora eu sei. Maria fez um leve aceno com a cabeça. Aceito o pedido de desculpas. E, obrigada por ter dito isso. Quando todos foram dormir, Ivan e Lúcia ainda estavam na varanda. A brisa soprava levemente, com um suave perfume de jasmim. Você ainda sente medo? Ivan perguntou. Não. Não tenho mais medo da sua mãe. Só tenho medo de esquecermos tudo o que acabamos de aprender. Eu vou te lembrar. E você me lembra também. Lúcia assentiu. Quero ensinar nosso filho que não é preciso gritar para ser ouvido. Mas que, se for preciso, tem que saber falar. Ivan apertou a mão da esposa. E se ele for como você, vai crescer na luz. Não na escuridão que você teve que suportar. Lúcia escreveu a última página do diário.
Dia 30. Eu vivi. Eu sofri. Eu perdoei. E hoje, sou amada. Não pelo que dou, mas por ser quem sou. Meu filho não herdará minhas feridas. Ele crescerá entre pessoas que sabem abaixar a cabeça e erguer o rosto na hora certa. O som dos ponteiros do relógio ecoava na calma do quarto. Sofia entrou suavemente, carregando um cesto de lã cor creme. O olhar dela não tinha mais a dureza de antes, mas hesitação. Lúcia levantou os olhos do livro. Mãe? Sofia parou na porta, ficou em silêncio por um momento e disse baixinho: Você tem um minutinho? Lúcia fechou o livro e assentiu. Sim. Ela se aproximou da poltrona ao lado da cama, colocou o cesto sobre a mesa e tirou uma camisa de bebê bege clarinha. Acabei agora o terceiro. Não sei se ficou tão bonito quanto os outros. Lúcia tocou na roupinha, sorrindo. Os pontos estão perfeitos. Tive que treinar a noite inteira. Minhas mãos não têm mais a agilidade de antes. Lúcia pegou a camisa, as mãos levemente trêmulas. Por que a senhora está fazendo isso? Sofia a encarou longamente. Porque quero reparar. Não só com você, mas comigo mesma. Lúcia perguntou baixinho: reparar o quê? Reparar todas as vezes que te fiz chorar. Reparar os olhares de desconfiança. E reparar o orgulho que me fez achar que amor é só para quem merece. Lúcia não respondeu. Ela olhou para a roupinha e depois pôs a mão na barriga. Sei que nenhum pedido de desculpas será suficiente, continuou Sofia, mas quero estar ao seu lado. Quero que meu neto saiba que a avó dele não é mais quem fez a mãe dele sofrer. Lúcia levantou os olhos, cheios de emoção. Mãe, a senhora sabia que eu pensei em ir embora? Sofia assentiu. E sabia que, se você fosse, eu perderia meu filho também. A senhora não teve medo? Tive. Mas na época, eu temia mais a verdade. Lúcia, com os olhos marejados, vi hoje a senhora escolheu a verdade? Hoje, e sempre. Lúcia se aproximou e a abraçou. Eu perdoo. Sofia retribuiu o abraço, apertando-a como se quisesse guardar tudo dentro de si. Uma semana depois, no Jardim dos Fundos, Ivan fixou uma plaquinha de madeira: Bem-vindo, primeiro neto da família Henrique. Marta olhou para a placa e caiu na risada. Parece inauguração de padaria. Ivan deu de ombros. Para mim, essa criança vale como a inauguração de uma vida inteira. Lúcia estava ao lado, acariciando a barriga, sorrindo. Concordo. Mas precisa de mais flores. Maria trouxe um vaso de lavanda. A senhora Lúcia gosta dessa flor. Vou plantar mais no canto leste, tudo bem? Lúcia assentiu. Você me conhece tão bem. Sofia saiu com um bolinho que ela mesma assou. Bolo de leite sem açúcar. Pode comer, Lúcia. Lúcia deu uma mordida e arregalou os olhos. Mãe, está uma delícia. Marta espantada. A senhora que fez? Inacreditável. Maria riu. Eu vi. Ela até me perguntou como ajustar o forno. Sofia abanou a mão. Chega, senão vão achar que eu nem sei ligar uma tomada. Lúcia sussurrou para Ivan. Nunca vi sua mãe sorrir assim. Ivan assentiu. Por que você fez algo milagroso? Só vivi de forma verdadeira. E isso é um milagre. À noite, todos estavam reunidos em volta da mesa. Na parede, a carta de agradecimento seguia em destaque, sob uma luz suave e acolhedora. Tia Isabel ergueu um copo de suco. Quero brindar. À vida que se curva diante da bondade. Aos que sabem calar na hora certa. E aos que têm coragem de falar quando é preciso. Todos brindaram. Saúde. Sofia olhou para a Lúcia. Nunca imaginei dizer isso, mas tenho orgulho de você ser minha nora. Lúcia sorriu docemente. E eu nunca quis ouvir outra coisa mais do que isso. Ivan abraçou a esposa. Nosso filho terá uma avó maravilhosa.
Sofia sorriu. Se for como a mãe, a avó vai ter muito que aprender. Marta entrou na brincadeira. E se for como o pai, deixa pra lá. Todos caíram na risada. Maria assentiu. Desde que não pareça com alguém que, brava, quebrou uma xícara de chá na cozinha. Sofia ficou vermelha. Já pedi desculpas. Lúcia concluiu, família é o lugar onde podemos discutir, mas no fim, ainda sentamos juntos para comer. Isabel assentiu. E nem todos têm essa sorte. À noite, Ivan e Lúcia sentaram-se sob a varanda da casa, o vento soprava suavemente pelos cabelos dela como uma canção de ninar. Eu já pensei, e que você nunca me perdoaria. E eu também pensei, e que não era forte o suficiente para ficar. Mas você ficou. Porque eu não queria desistir só porque os outros não acreditavam em mim. Ivan segurou a mão dela. Você é a melhor coisa da minha vida. Lúcia olhou para o céu. Eu não preciso que todos me entendam. Só preciso de uma pessoa que entenda. E agora você tem uma família inteira. Ela assentiu. Mas acima de tudo, eu tenho a mim mesma. Ivan beijou a mão dela. E eu vou ensinar ao nosso filho que a mãe dele é a mulher mais corajosa que já conheci. Lúcia sussurrou suavemente, eu não preciso que nosso filho me admire. Só quero que ele cresça sem precisar provar nada e para ninguém. E ele não vai precisar. Um mês depois, Sofia abriu uma aula gratuita de culinária em sua casa para mulheres carentes do bairro. Maria ajudava nos preparos, e Marta era responsável pelas inscrições. Dona Sofia, uma mulher falou, ouvi dizer que a senhora não gostava que ninguém entrasse na sua cozinha? Sofia sorriu com ternura. É verdade. Mas depois percebi que a cozinha é o lugar onde as pessoas aprendem a amar. Maria disse baixinho, e na verdade, é onde a senhora aprendeu a perdoar. Sofia colocou a mão sobre o ombro de Maria. Obrigada, por estar sempre aqui. Lúcia entrou, sua barriga de grávida já bem evidente. Mãe, hoje a turma está cheia? O dobro da semana passada. Trouxe um pouco de chá de camomila que a Marta mandou. Maravilhoso. Estou pensando em fazer frango ensopado como antigamente. Fernando adorava esse prato. Lúcia olhou em volta. Este lugar está se tornando um verdadeiro lar. Sofia assentiu. Foi você quem começou tudo. Naquela noite, Lúcia abriu um caderno novo, substituindo o diário antigo que já estava cheio. Na primeira página, ela escreveu: primeiro dia de uma nova vida. Sem mais esconderijos, sem mais medo. Sem precisar provar nada. Cada respiração é uma dádiva. Cada olhar é uma bênção. Você vai nascer na luz, e crescer envolto em amor, não em julgamentos. Você saberá que sua mãe já foi ferida, mas nunca se rendeu. Ela colocou a mão sobre a barriga. Vamos começar de novo, meu amor. A história traz uma lição profunda sobre compaixão, compreensão e o poder do silêncio cheio de empatia. Às vezes, o que é mais belo não precisa ser exibido, só precisa ser feito com um coração sincero. Confiança e amor devem ser cultivados com escuta e respeito, não com desconfiança ou preconceito. Perdoar não nos enfraquece, nos torna mais maduros e felizes. O mais importante, cada pessoa merece ser amada por quem ela é, não por seu passado ou pelas fofocas que a cercam. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.